Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora, astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento com auxílio da astrologia. Hoje eu vou continuar no meu atrevimento para falar sobre as correntes da psicologia e como que a astrologia se relaciona com todas elas. Vou falar hoje sobre a Gestalt, então se você gostou do assunto, se ajeita aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes, os recadinhos importantes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me encontrar em outras redes, porque eu acabo postando conteúdos diferentes em cada uma delas. Se você quiser fazer seu mapa comigo, tem uma proposta muito legal que é de mapa astral em 5 sessões. Cada sessão tem um tema específico, então a gente vai mergulhar muito profundo dentro de você mesmo, se você estiver disponível para se conhecer. Manda um e-mail que eu te explico direitinho como é que funciona. E também convido você para conhecer meus livros, Emoções e Sentimentos, que vai falar sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção. Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal era um narcisista, que não tinha a menor noção de como que ele estava se derramando sobre a família dele e o quanto que isso criou chagas de dor e de sofrimento em toda a família dele. Tem um mapa astral de cada personagem ali para explicar traços de comportamento. Então, fica aí a sugestão. Uma outra sugestão em relação aos livros, as plataformas de venda, elas estão cobrando um preço que, sim, eu achei meio salgadinho, mas se você quiser adquirir o seu, pode me mandar um e-mail que eu envio para qualquer lugar do Brasil e ainda vai um exemplar autografado. Certo, pessoas? Bom, agora vamos direto ao ponto. Deixa eu abrir aqui meu texto. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Gestalt. A Gestalt também é uma corrente bem conhecida da psicologia, que é a psicologia das formas. Essa também é uma abordagem que tem uma orientação humanista e ela surgiu lá entre as décadas de 1940, 1950. Essa palavra Gestalt, ela vem do alemão e significa forma ou configuração. Mas o seu significado vai muito além da tradução simples e literal. Porque a psicologia Gestalt, ela surgiu como uma reação ao reducionismo, do estruturalismo, do behaviorismo, que tentava explicar os fenômenos mentais só associando isso a estímulo e resposta. Os psicólogos da Gestalt, eles defendiam a ideia de que o todo é diferente da soma das partes. Ou seja, né, a mente humana, ela percebe padrões de totalidades e estruturas organizadas e não apenas um elemento isolado. Então essa linha da psicologia, ela se concentrou em estudar como que os padrões organizados na nossa percepção visual e cognitiva criam padrões, criam outros padrões, criam formas, criam significados a partir daqueles estímulos visuais, daqueles estímulos cognitivos. A teoria da Gestalt, ela estuda essa percepção da sensação do movimento, né? Os processos psicológicos envolvidos ali diante de um estímulo, como que isso é percebido por uma pessoa. A Gestalt defende a ideia de que a gente percebe as coisas no todo, né? A gente percebe como que os padrões e os elementos se relacionam de uma forma geral e não de formas separadas. Por exemplo, quando a gente vê um monte de pontinhos assim organizados em formato de círculo, a gente percebe automaticamente que se trata de um círculo, mesmo que esse círculo não esteja completo, seja um monte de pixelzinho assim, a gente entende que é um formato de círculo, mesmo que esse círculo não esteja com os pontinhos ligados. Além disso, a Gestalt também estudou a questão do movimento aparente, que é quando um cérebro percebe o movimento, onde de repente não existe um movimento de fato, né? E o clássico disso é o cinema, né? Que é as apresentações de animação, que na verdade são várias imagens congeladas e sobrepostas, que quando é apresentado de uma forma rápida, dá a impressão de que estão em movimentos. Então, dizer que a teoria da Gestalt
estuda a percepção e a sensação do movimento, os processos psicológicos envolvidos diante do estímulo e como que isso é percebido pela pessoa, a gente está falando sobre a base da psicologia da Gestalt, que é compreender como que a gente organiza o mundo sensorial de uma forma significativa, como que a mente busca ordem e coerência e sentido para tudo aquilo que se vê, para tudo aquilo que se ouve, para tudo aquilo que se percebe. Os princípios dessa teoria depois acabaram influenciando outras áreas também, como artes, design, publicidade e, claro, a psicoterapia como um todo, né? Principalmente a Gestalt terapia, que são coisas diferentes. Que a Gestalt terapia adotou essas ideias da percepção para compreender como que a gente organiza as nossas emoções e pensamentos em relação ao presente e trouxe uma nova forma de lidar com esse conceito dentro de um setting terapêutico. Essa visão, né, de perceber o todo ao invés de apenas alguns elementos isolados, também tem muito a ver com a astrologia, que também trabalha com a integração de muitos elementos para construir um significado, né, que é o mapa astral. No mapa astral, cada planeta vai representar ali uma função ou uma força psicológica, como a Vênus vai simbolizar o afeto, Marte vai simbolizar a ação, mas cada um deles sozinho não quer dizer nada. Não dá para a gente traduzir uma personalidade inteira só com a posição de Vênus, né? Isso é uma parte muito pequena. E a gente precisa somar as informações para a gente chegar ao todo. Então a gente tem que saber perceber as casas astrológicas, a gente tem que saber sobre os aspectos, sobre as conversas entre os planetas, para a gente conseguir entender onde cada força vai estar atuando. Analisar um planeta isoladamente, sem considerar outros pontos como a casa, como a regência, como a dignidade, especialmente os aspectos com outros planetas, é como a gente tentar compreender uma imagem observando apenas um pixelzinho, apenas um ponto. O significado está justamente na relação ampliada da visão. E é aí que os aspectos planetários entram como, eu acho que é um princípio organizador da astrologia, semelhante aos princípios da Gestalt sobre proximidade, continuidade, fechamento. Entender sobre os aspectos traz esse mesmo olhar dos princípios organizadores. E esses aspectos, porque são os aspectos astrológicos que vão revelar como que os planetas interagem dentro de um mapa, né? Se eles vão criar tensão, se eles vão criar harmonia, e são esses padrões que vão moldar uma personalidade. Por exemplo, um trígono entre Mercúrio e Júpiter, ele vai dizer uma pessoa que tem uma facilidade natural para comunicação, para expansão de conhecimento. Mas esses aspectos, eles não podem ser compreendidos plenamente se forem analisados isoladamente, né? O seu sentido, ele só vai emergir quando a gente observar o conjunto todo de um mapa. Nesse mesmo caso que eu falei ainda há pouco do trígono de Mercúrio com Júpiter, se for um Júpiter que estiver retrógrado, pode indicar que é uma pessoa que tem uma dificuldade de julgamento. Por isso que apenas um fato só não é o suficiente para eu traçar alguma informação. Dessa forma, tanto a Gestalt quanto a astrologia, o que realmente importa não são apenas as partes, mas a forma como elas se organizam em um padrão que produz sentido. A personalidade, portanto, ela não é só uma coleção de características separadas, ela é um sistema integrado e essa dinâmica só pode ser verdadeiramente compreendida quando a gente considera esse todo. Então, eu acho que permitir essa associação entre a Gestalt e a astrologia pode ser interessante por diversas razões, especialmente para quem busca uma compreensão mais profunda e mais integrada sobre si mesmo. E quando a gente aplica essa visão proposta pela Gestalt, né, de olhar para o todo, somado com essa visão da astrologia, que também lida ali com múltiplos elementos,
quando a gente amplia esse olhar e a forma de interpretar o mapa com esse olhar, né? Integrar esse cuidado de olhar o todo e não apenas um conjunto de características soltas, como por exemplo, se você tem Vênus em Aquário, você é uma pessoa fria que não sabe amar, como eu já vi alguém dizendo coisas desse tipo. Então, ter o cuidado de integrar esse todo, todas as informações, evita o erro das leituras fragmentadas, da leitura dinâmica, ou mecânica da astrologia. E olhar esse todo acaba trazendo uma visão mais dinâmica para a própria personalidade. Além disso, eu acho que essa associação entre a Gestalt e a astrologia, ela pode enriquecer tanto a prática da Gestalt quanto o próprio trabalho de autoconhecimento, porque promove sim um olhar mais completo da personalidade, ao invés de rotular a pessoas através do comportamento. Certo, pessoas? É isso. Até o próximo. Tchau.